bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, neste canal YouTube, com uma pergunta indecorosa, libidinal, luxuriosa. Petrus Fontes tem um ditado que diz: sem tesão não há solução. É verdade, Petrus. Houve neste país um grande psicoterapeuta, né? Desenvolveu a somaterapia, o Roberto Freire, que dizia: viva eu, viva tu, viva os rabos do tatu. E que desenvolvia todo um programa terapêutico a partir do Reich, né? Onde a expressão e as vivências sexuais eram compostas ali como parte do programa terapêutico. Né? Sem tesão não há solução. Ele também dizia isso, né? Em alto e bom som. Nesse momento que vocês não viveram e que acho uma certa falha na nossa história natural, se é que Aristóteles ainda pode ser mobilizado para alguma coisa, né? Lá nos anos 80, antes da chegada da AIDS, né? Onde o Brasil saiu, né, da ditadura militar, um regime fechado, não se podia nem fazer assim, música direito, e entrou, né, no desbunde. Né? O desbunde incluía viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu, incluía biodança, incluía formas novas assim de massagem tântrica, incluía o Zikroquetes, incluía... Vocês podem ver isso lá no filme do Ney Matogrosso, né? Envolvia Secos e Molhados, né? Que era a chegada, né, do maio de 68 e o movimento hippie com um certo delay aqui no Brasil. Bom, mas a pergunta continua. Esse tema é muito interessante. Tem muita gente infeliz tentando viver na normalidade e daí um dia descobre o tesão em algo um pouco inusitado. É verdade. Isso é muito interessante, como o tesão, ele se desdobra, assim, né, numa atitude de curiosidade, de exploração, em que, de repente, a gente pode descobrir que tinha uma coisa no mundo que eu sempre gostei, mas não sabia que já existia. A Ida Paiva, uma antiga seguidora, e que colocou já muitas perguntas aqui, tudo bem, Aida? A Aida pergunta: tesão, paixão, sexo e amor. Por que no sexo imaginário existem pessoas que nos dominam, apesar de não querermos pensar nessa pessoa? Então, psicanálise é sobre isso, né? Psicanálise é sobre a ideia de que a gente não é senhor em nossa própria morada. A gente não pode querer, assim, decidir que dei um delete naquela pessoa, não vou pensar mais, né? E o próprio ato de dizer não vou pensar mais naquela pessoa já reforça que aquela pessoa será pensada pela via do negativo. O Kant, Immanuel Kant, teve uma observação que ele fez na sua caderneta pessoal. Um pouco antes de morrer, ele brigou com o secretário dele, chamado Lâmpada, né? E daí ele escreveu ali na agenda o seguinte: o nome de Lampe não deverá mais ser lembrado. E ele disse: mas quando eu escrevi isso na minha caderneta é porque eu precisava lembrar que o nome não será lembrado. E, portanto, eu me obrigo a lembrar daquilo que eu quero esquecer. De fato, é o próprio, né, das situações onde a fantasia, né, onde mostra, aparece aí a força da fantasia e da ideia de recalque para a psicanálise. Mas a pergunta aqui é, afinal, o tesão no analista. O que acontece, como a gente lida quando a pessoa vem em boa consciência para uma análise, começa a falar, e de repente se pega não só apaixonada, não só admirando, né, não só nutrindo sentimentos positivos, assim, de confiança, ou de intimidade com aquele analista, ou com aquela analista, e, bom, de repente, a coisa vira para o erótico, vira para o sensual, e, bom, começa a ficar claro, assim, que eu quero ter um intercurso sexual com aquele que é meu analista ou minha analista. O Freud tinha uma consideração que ainda acho que vale para essa matéria, né? Que é a seguinte: um pouco, né, de erotismo
vai aparecer, necessariamente. Por quê? Porque a psicanálise se efetua no campo da transferência, a transferência é uma forma de amor, ainda que a gente direcione esse amor para o saber, para o sujeito suposto, há algo de residual que permanece num nível erótico, vamos dizer assim, mais favorável para a análise, que é quando ela está ali, sei lá, pré-consciente ou em baixa intensidade. Assim também como, e a gente muitas vezes esquece disso, são esperados, né, no tratamento psicanalítico emoções hostis, né? Ódios, ressentimentos, né? Momentos de destrutividade em relação, né, àquela outra pessoa, que também assim são bem-vindos na medida em que a gente tem algum distanciamento para lidar com eles. Então, tesão no analista não devia ser um alerta vermelho, né? Que isso aqui está dando errado, que isso aí tem um problema, né? Mas torna problemático quando o analista sai da posição de analista, comete uma imperícia, negligência e responde a isso, né? Então isso aí tá fora do propósito. Às vezes, e aí vem todo um manejo para que isso, né, essa tesão ela se balde e seja também um grão a mais, né, no moinho da transferência, para ajudar a pessoa a descobrir coisas sobre si, a aproximar-se das suas fantasias, a levar adiante, né, a sua relação com o inconsciente. Então, quando o tesão ele é reconhecido, assim como quando o ódio é reconhecido, ele pode vir à tona, né, para se tornar assim matéria de análise. Isso é sempre difícil, no começo é difícil, porque a pessoa tem vergonha, muitos desaparecem, você diz assim, poxa, mas o que aconteceu? Estava indo tão bem, então, mas tinha essas coisas que ele não falava, tinha vergonha, e não vou falar, então, o que acontece? Acting out, né? Quer dizer, eu saio da cena, né? Eu despenco da transferência, eu me evado, no fundo. Aí há uma habilidade, né? O que a gente chama de manejo da transferência para, primeiro, né, não tomar isso como problema, né? Quer dizer, é um problema prático, mas não é um erro que desabona um tratamento. Pelo contrário, aqui falo da minha experiência. As análises onde isso acontece e a gente consegue superar, atravessar isso, né, são frequentemente análises que chegam ao seu fim, são frequentemente análises que têm assim, um bom resultado, um ótimo resultado, né? Porque isso fica como uma espécie de patrimônio muito forte para a transferência. Ou seja, depois que alguém disse para você, às vezes cara a cara, às vezes no divã, quero sair, trepar com você, quero interromper a análise porque eu quero sexo com você. E aquilo foi elaborado, aquilo foi remetido, de onde vem, para onde vai, foi suportado, porque é muito doloroso também para a pessoa dizer e suportar isso. Mas quando isso é atravessado, você tem ali um patrimônio em que aquela pessoa dificilmente ela vai se envergonhar com qualquer outra coisa que ela tem para te dizer, né? Em que aquela pessoa vai dizer, olha, nós dobramos aqui o cabo das tormentas e daí ele se tornou o cabo da boa esperança, porque você flanqueou um nível de intimidade, né, que é muito favorável para a análise. Agora, anos, um tesão que silencia, um tesão que impede que a pessoa viva esse tesão fora dali, né, quer dizer, aquele tesão exclusivo, só tem o tesão por você. Porque às vezes, né, isso acontece muito em trabalhos com pessoas que perderam a libido, né, ou reduziram a libido, por processos depressivos, ou às vezes em função de uma maternidade, né? Então você tem uma outra experiência de corpo, a libido sobe, depois ela volta. Uma coisa que não se comenta muito, mas muitas parturientes, né, ou mulheres que deram à luz, né, se apaixonam pelos seus ginecologistas, obstetras, o pediatra dos filhos, né,
porque é uma espécie assim de, opa, tem uma novidade, mas é uma novidade que me conecta com esse momento que eu tô vivendo, né? No fundo, os analistas manejam isso de uma forma assim semelhante, né? Quer dizer, compreendem, acolhem, não respondem, tentam assim remeter isso à vida do paciente, mas também sem desautorizar essa moção desejante. Aqui, às vezes, vai precisar dizer, né, muito clara e abertamente, escute, não vai rolar. Aqui sexo não tem, não vou sair. Eu estou bem casado e feliz com minha esposa. Não é o caso. Muitas vezes isso se resolve já na colocação da demanda, né? A pessoa diz assim, tenho um tesão imenso, tenho sonhos eróticos com você, mas sei que isso não vai rolar, né? Não é? Né? Nessa hora você diz, então, exatamente, muito bem que você sabe, porque isso protege a tua transferência, protege a tua análise de ser atravessada e virar uma outra coisa. Mas há essa situação em que a coisa vira outra coisa, né? E aí a gente pode dizer assim, controverso porque aquela pessoa que, assim, onde isso acontece de forma contumaz, repetitiva, né? Então aí termina-se o tratamento, termina-se a terapia e começa-se um romance, né? Geralmente esses romances dão meio errado, eles são meio assim infrutíferos, né? Conheço muito poucos casais, né? Na verdade nenhum, talvez um ou outro, em que, olha, a gente interrompeu a terapia e daí continuamos casados e tal. Por quê? Porque é uma situação muito desigual de início, né? E que deixa marcas para o que vai vir para aquele casal, né? Então, coisas que põem um numa posição meio irredutível de saber sobre a outra, né? Isso, em geral, não é muito favorável para grandes amores, mas pode acontecer. Pode acontecer. E então aí eu estou assinalando o caráter assim absolutamente excepcional dessa ocorrência. A gente pode dizer que o Ferenczi, se não me engano, teve uma experiência assim, né? É possível, mas é possível uma vez. É possível assim, de forma inédita, né? Aquela que começa a sair com pacientes um depois o outro, acho que precisa fazer aquele retorno ao divã, examinar ele mesmo, a confusão que ele está fazendo entre o lugar, a função que ele exerce, né, e a pessoa. Então, esse cara está com tesão comigo, né? O que aquela pessoa sabe da sua vida? Que relação de fato de reciprocidade está havendo? É até assim problemático, né? Quando a gente pensa assim, olha, estou tendo tesão por uma pessoa que no fundo tem uma certa autoridade comigo. Professor, médico, padre, policial, todo mundo que a gente acha assim, admira, e cuja primeira medida, quando sai do nível da admiração e vai para o nível do romance, é trabalhar essa decepção, né? Olha, me apaixonei por um outro, mas agora estou vendo que esse aí, um que sobrou desse outro, vale a pena também, é interessante e tal. Então está aí posto, né, a tesão no analista, ela também se escuta, se interpreta, se constrói, se integra a fantasia. Às vezes é realmente um momento muito benéfico, né, para aquela pessoa recuperar algo que estava ali perdido, mas transferência, né, o Übertrag, né, mudar de lugar, né, passar para o outro. Então, se você recebe esse tesão, dá um jeito de, olha, aproveite isso, aproveite toda essa fauna, essa flora que você está criando aí, mas vai se divertir na vida, não precisa ser aqui. Ótimo, parabéns que você está, enfim, aceso, turn on. Então, por que será que não pode sair daqui e distribuir com toda a benevolência, com toda a luxúria, com todo, enfim, a sua generosidade por aqueles que estão aí sedentos por isso lá fora, não aqui dentro. Tudo bem? Maiores problemas? Escreve para Queronta. Queronta, é o seguinte, estou com esse remo seu na cabeça, não tiro ele, não põe, durmo com o seu remo.
aquela água que vai entrando e tal, isso é lúbrico. Então, o que o Carol vai responder para você? Olha, vai chegar a hora que você vai fazer essa travessia, mas não é agora ainda não. Esteja preparado para levar o seu remo para outras paragens. É isso aí, gente.